Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, retornando aqui ao canal para trazer mais uma mensagem da parte de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é o deserto, né? Que é um lugar árido, é um lugar de tristeza, é um lugar de cansaço que muitas pessoas não querem passar por lá. E a mensagem bíblica que eu estarei trazendo se encontra em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso, podem ler até o verso 11, que diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito, né? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele sentiu fome. Gente, falar de deserto é falar de dores. Falar de deserto é falar de solidão, de cansaço, de fadiga, de angústia. Falar em deserto é falar de dificuldades. E muitas pessoas estão no deserto, né? Estão passando por todos esses problemas de dificuldade, de solidão, de cansaço, de tristeza. E ainda não entenderam para que o deserto serve. Nós podemos ver um dos grandes exemplos, que é o próprio Jesus, né? Que foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele teve que jejuar, lá no deserto ele jejuou, ele ficou sem beber, sem comer, por 40 dias e 40 noites. Um dos grandes exemplos, né? E nos dá uma grande experiência, nos faz entender que o deserto é também uma escola. E que lá também ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelo diabo, né? E o deserto, ele nos fortalece, é um lugar onde nos fortalece. Porque lá no deserto você aprende a lutar, lá no deserto você vê que só está você e Deus. Então, o que os teus olhos físicos conseguiam contemplar, ou seja, fisicamente, ele agora vai ter que contemplar o espiritual, né? Porque é lá no deserto onde você sim vai ter um encontro com Deus, é lá no deserto que você vai conseguir olhar para você e ver quem era você na verdade, quem você era de verdade aí no passado. É lá no deserto que você vai não aprender a depender de pessoas, mas somente do Senhor, porque muitas pessoas são dependentes de outras pessoas, de esposos, de filhos, de irmãos, de vizinhos, de alguém, mas não eram dependentes de Deus. E lá no deserto você vai aprender a ser dependente do Senhor, porque deserto é lugar de intimidade. Assim como Jesus foi ao deserto, foi levado pelo Espírito, nós também não é diferente conosco, nós também somos levados ao deserto. As nossas atitudes nos levam ao deserto. Necessariamente precisamos ir até lá para que a gente possa entender onde os nossos pés trilharam de forma errada. Para que nós possamos entender onde foi que nós erramos, né? O que foi que nós fizemos ou o que nós vínhamos fazendo que não estava correto diante dos olhos de Deus. Então se faz necessário ir ao deserto para que a gente aprenda, para que a gente entenda, porque o deserto não é para você morrer no meio da estrada, como muitas pessoas estão parando no meio desse lugar, estão parando no meio do deserto, estão aí desistindo das suas vidas espirituais, estão desistindo das suas famílias, estão desistindo de buscar fortalecimento em Cristo, estão desistindo de ter uma intimidade com o Pai eterno, estão desistindo, né, de entender que ele necessita somente do Senhor, porque ele não suporta mais o cansaço, porque ele não suporta mais a luta que o deserto, né, oferece. Mas eu quero te dizer, irmão, que quando você entra neste lugar, você não entra sozinho. Você entra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele está lá pronto para te acolher, ele está lá pronto para te dar as mãos. Ele vai sim permitir que você continue trilhando no deserto. Ele vai sim permitir que você continue andando, mas ele vai estar lá, olhando para você, vendo aonde a tua fé está firmada, vendo para onde você olha. Se você olha para as circunstâncias que te rodeiam em meio ao deserto, ou se você olha para ele, que está lá perto de ti. E muitas pessoas estão ainda rodando por muitos e muitos e muitos anos no deserto, porque os olhos dele não conseguiu olhar para Jesus. O olhar dele ainda não alcançaram Jesus, ainda não fitaram no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no que ele pode fazer para a sua vida. Mas os teus olhos, os olhos de muitas pessoas ainda estão focados na dificuldade que o deserto apresenta, né? No cansaço, na fome, na sede, né? Nas provações, né, nas tentações que o diabo também vem até a nós nos tentar. Muitas pessoas estão colocando os seus olhos
é nessas circunstâncias, nessa situação, estão esquecendo de Deus, quando na verdade o próprio Filho está bem ali. O próprio Jesus Cristo está ali do nosso lado. Está ali pronto a nos ajudar, a nos ensinar, a abrir os nossos olhos espirituais, quando na verdade nós descartamos isso. E queremos sempre estar olhando para as dificuldades. Nós sabemos que o deserto é cansativo, é fadiga, são dores emocionais profundas na alma. É muito quente. Nós, como seres humanos, nós necessitamos, né, de muitas coisas que lá no deserto nós não vamos encontrar. Ou que quando nós encontramos é mais dificultoso, a dificuldade é maior. Mas é nessa situação que você vai aprender a obter força, conhecimento, esperança, né, a ter paciência, de saber buscar e saber esperar, né, o que você tanto almeja da parte de Deus chegar até a sua vida. Então, meus irmãos, muitas pessoas estão parando no deserto porque estão olhando para as circunstâncias e elas estão alargando aí o seu caminho no deserto, estão permitindo que o deserto se torne maior ainda nas suas vidas porque estão desistindo de buscar a força em Deus. Estão desistindo de firmar a sua fé e a sua visão em Cristo Jesus. Então tem pessoas que estão no deserto há 4, 5, 6, 7 anos, mas não se posicionaram ainda em olhar para o alvo que é Jesus, em fazer o mesmo que Jesus fez. Eu quero dizer para você que o próprio Jesus foi ao deserto e você pode até dizer, mas eu não sou Jesus. Mas você tem Jesus. Se você buscar Jesus no deserto, você vai encontrar Jesus no deserto. O deserto foi lugar de intimidade. É lugar de intimidade para nós. É no deserto que nós encontramos aquele que quer estar na nossa vida, aquele que quer fazer a diferença na nossa vida, aquele que quer mudar a nossa situação, aquele que quer mudar a nossa história. E se nós não buscarmos o Senhor neste deserto, é aí onde muitos vão morrer, vão perecer. Muitas pessoas elas vão acabar ficando pelo deserto, porque elas não querem entender que a força vem do alto. E não do homem a quem ela tanto busca, e não das pessoas a quem ela tanto se coloca na dependência. Nós formos olhar para o povo de Israel, a maioria, muitos do povo de Israel morreram no deserto, ficaram pelo meio do deserto, não conseguiram concluir, não conseguiram sair do deserto. Mas se nós for olhar para Josué, para Caleb, nós vamos ver que eles mantiveram a fé. E em meio às circunstâncias, às dificuldades que eles enfrentaram, né, as dores que eles tiveram que passar no deserto, eles continuaram firmando a sua fé em Cristo. Porque não era por vista, era por fé. Eles andavam por fé. Não era o que eles viam, era o que eles conheciam e entendiam, era o que eles sentiam, que era o próprio Deus em suas vidas. Eles sabiam que existia um ser maior em suas vidas e que eles iriam sair dali. Independente do tempo que fosse ficar, mas um dia eles iriam sair dali. E muitas pessoas estão ficando no meio do deserto, estão padecendo no deserto por não entenderem isso, que não é a sua força que vai fazer a diferença, mas é a força do Senhor Jesus que está lá para te acompanhar, te segurar, pegar na tua mão e prosseguir contigo nesta caminhada. Meu irmão, você que está aí, nesse exato momento, passando por esse momento de dificuldade, entrou no deserto e não sabe como sair, não tenha tanta pressa em sair do deserto assim. Comece a ver os pontos positivos que você pode encontrar no deserto. Comece a ver os pontos positivos que você pode receber neste deserto, que você pode trazer para a sua vida e viver no seu dia a dia quando você sair daí. Porque o deserto não é só lugar de dor, o deserto é lugar de ensino, de entendimento, de experiências. É no deserto que você aprende a ser forte, é no deserto que você adquire experiência, conhecimento. É no deserto que você conhece a Cristo, é no deserto que você tem intimidade com Ele, é no deserto que você conhece Ele verdadeiramente. Então, o deserto é um lugar negativo, de muitos pontos negativos, sim, mas o deserto também tem seus pontos positivos e que pode ser de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Amém? Eu estou deixando aqui esta mensagem para você. Está entrando no deserto e que eu quero dizer que no deserto existem várias fases. E que você precisa passar fase por fase. Você precisa confiar no Senhor, acreditar que Ele vai te arrancar daí. Acreditar que Ele vai forjar o teu caráter e vai mudar a tua situação. Vai mudar o teu eu, vai tirar esse teu eu aí que tem te sufocado, tem te feito uma pessoa ruim.
e você vai ser uma pessoa melhor. Você que está aí no deserto, não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a luta que você tem enfrentado, não olhe para quem virou as costas para você, não olhe para quem te abandonou, não olhe para o que falam a teu respeito, não olhe para o que as pessoas dizem, para o que as pessoas vê, mas olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para Ele tem poder para te arrancar daí, te dar a vitória que você precisa. Ele tem poder para te colocar em uma terra abençoada, assim como Ele fez com Caleb, com Josué. Ele tem poder para fazer a diferença na sua vida. Amém? Fique firme, não desanime nesse deserto. O deserto ele é ruim, mas ao mesmo tempo ele serve de crescimento e aprendizado. Amém? E você que está no deserto, saiba usar, né, nas dores, nas dificuldades, para atrair entendimento para o teu coração. Fique com Deus, irmãos. Na paz do Senhor Jesus.